Tem coisas que acontecem no Vaticano que só Deus consegue explicar. Um ato de fé causou um tremor nas estruturas da igreja. O Papa Leão XIV estabeleceu um novo decreto sobre uma das figuras mais importantes da história da igreja. Agora Maria deve ser olhada de uma forma diferente. As palavras do Papa chegaram a sangrar na Basílica de São Pedro quando se opôs à tradição de seu antecessor Papa Francisco. Maria não é corredentora. Somente Jesus, somente o Senhor Jesus, Rei dos Reis, salvou o mundo. O que sucedeu depois disso, meus amados, iremos revelar no decorrer de toda essa caminhada. E por isso peço para que a graça divina de Deus lhe dê discernimento, para entender essa notícia que está correndo por todo o mundo e está abalando 1 bilhão de fiéis. Eram 4 horas da manhã quando o telefone do cardeal Müller disparou. A voz do outro lado tremia. Eminência, o Papa. Ele acabou de assinar. É sobre Maria. Deus nos ajude. É sobre Maria. Nos próximos minutos, todos os cardeais do mundo receberam a mesma ligação. Bispos acordaram em pânico. Superiores de ordens religiosas cancelaram compromissos. E antes mesmo do sol nascer em Roma, vazamentos começaram a circular. Papa Leão XIV acaba de fazer o impensável. O que você vai ouvir agora não é teoria conspiratória, não é especulação teológica, é o relato documentado da decisão mais controversa em 500 anos de papado. Uma decisão que dividiu famílias, provocou vigílias de protesto em Fátima, fez padres chorarem no altar e forçou cada católico no planeta a uma escolha que ninguém queria fazer. Às 7 horas daquela manhã, o decreto foi publicado simultaneamente em 12 línguas. Título oficial: Clarificação definitiva sobre títulos marianos. Mas o mundo leria de outra forma. O dia em que o Papa disse que Maria não salvou o mundo. É pesado, não é, meus irmãos? Mas calmem, que existe um ponto profético que explicaremos em instantes. O que realmente está acontecendo. A primeira linha do documento era uma bomba teológica. Declaramos solenemente que o título corredentora, aplicado à bem-aventurada Virgem Maria, embora usado por devoção popular, contradiz a unicidade salvífica de Cristo e, portanto, não deve mais ser utilizado em contexto litúrgico, catequético ou teológico oficial. Padre Antônio, celebrando missa matinal em Manila, desmaiou ao ler o comunicado no meio da homilia. Em Guadalupe, milhares de fiéis começaram a chorar diante da imagem milagrosa. Em Portugal, sinos tocaram espontaneamente como se anunciassem luto. O mundo católico acabava de ser abalado em seus alicerces mais profundos. Mas deixe-me levar você para dentro do Vaticano naquela manhã, para a sala onde tudo explodiu. O cardeal Hernández, mexicano de 73 anos, devotíssimo de Nossa Senhora de Guadalupe, foi o primeiro a gritar: "Isso é apostasia! Como ousam tocar na Mãe de Deus?" O silêncio que seguiu foi quebrado, apenas pelo som de papéis tremendo nas mãos dos presentes. Até que Monsenhor Dal Pozzo, consultor bíblico, respondeu com voz controlada mas firme: "Eminência, acalme-se. Ninguém está tocando em Maria. Estamos protegendo a verdade de Cristo." Ou o Senhor esqueceu de Atos 4 no verso 12, "E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos." Não me cite Escritura. Hernández bateu na mesa. Eu sei o que diz a Bíblia, mas também sei o que Nossa Senhora disse em Fátima, em Lourdes, em La Salette. Ela se apresentou como corredentora. Mentira! Dal Pozzo rebateu. Mostre-me uma única aparição aprovada onde Maria usou esse título para si mesma. Uma única, eu espero. O silêncio foi ensurdecedor. Hernández folheava freneticamente seus papéis, procurando, sabendo que não encontraria. Foi então que o cardeal Wojciech, polonês, levantou-se lentamente. Sua voz carregava o peso de gerações de devoção mariana. Meus irmãos, em minha terra, sobrevivemos ao comunismo pela intercessão de Maria. Quando Stalin disse que eliminaria a igreja, foi Maria quem nos protegeu. Quando Hitler invadiu, foi a ela que clamamos. E agora vocês querem me dizer que ela não participou da nossa salvação? O arcebispo Lamastra, especialista em patrística, interveio. Cardeal, com todo respeito à história do seu povo, há uma diferença teológica crucial entre intercessão e corredenção. Maria intercede sim,
Maria protege, sim. Maria cuida, sim. Mas Maria não derramou o sangue redentor. Apenas Cristo fez isso. Hebreus 9 é categórico. Sem derramamento de sangue não há remissão. E a espada que traspassou sua alma. Wojciech citou Lucas 2 no verso 35. O sofrimento dela aos pés da cruz não conta para nada? Conta como sofrimento de mãe, não como pagamento por pecados. Lamastra respondeu: se o sofrimento de Maria fosse redentor, então o sofrimento de João, de Madalena, de todos os mártires também seria. Cairíamos em pelagianismo, salvação por obras humanas. A discussão estava escalando quando a porta se abriu. Papa Leão XIV entrou. Todos se levantaram, mas ele gesticulou para que sentassem. Seu rosto mostrava sinais de uma noite sem dormir. Suas primeiras palavras gelaram a sala. Sei que muitos de vocês me odeiam neste momento. Sei que alguns já estão pensando em cisma. Sei que lá fora, fiéis estão queimando minha foto. Mas preciso que entendam. Não fiz isso por capricho. Fiz porque Cristo me apareceu em sonho 3 noites seguidas. Alguns cardeais se entreolharam céticos. Outros se ajoelharam instintivamente. Leão continuou. Na visão, eu estava numa basílica, 2 altares. Em um, Cristo crucificado. No outro, Maria coroada. E as pessoas estavam todas voltadas para Maria, de costas para Cristo. Ele chorava, lágrimas de sangue, e disse: eles esqueceram que só meu sangue salva. Minha própria mãe chora no céu, vendo seus filhos confundirem veneração com adoração. O cardeal Burke, tradicionalista conhecido, interrompeu: santidade, com todo respeito, sonhos podem ser do demônio. Como saber se? Pelas frutas, Leão respondeu. Mateus 7 no verso 16. Olhem as frutas. Quantos católicos hoje, quando perguntados como são salvos, mencionam Maria antes de Cristo? Quantos conhecem todos os títulos de Maria, mas não conseguem citar 5 palavras? De Jesus, quantos rezam mais rosários que leem evangelhos? Isso é culpa da catequese ruim, não de Maria, protestou Hernandes. Exato, Leão bateu palma uma vez. Catequese ruim que nós permitimos, que nós incentivamos, que nós criamos ao deixar ambiguidade onde deveria haver clareza. Maria não é corredentora. Nunca foi, nunca será. Há um só Redentor. E se não deixarmos isso cristalino, seremos julgados por cada alma que se perdeu na confusão. O debate continuou por horas. Escrituras eram citadas como espadas, tradições invocadas como escudos, até que o cardeal Sara, africano, quieto até então, levantou-se, sua voz profunda como trovão. Irmãos, permiti-me compartilhar algo. Em minha terra, quando os missionários chegaram, trouxeram Maria e Jesus juntos. Mas sabe o que o povo entendeu? Que Maria era a deusa mãe, como as que já adorávamos. E Jesus era apenas mais um filho divino. Levou gerações para corrigir. Gerações. E ainda hoje, há vilas onde Maria é literalmente adorada como deusa. É isso que queremos? É esse o legado que deixaremos? Silêncio pesado. Até que uma voz jovem, Monsenhor Calabrese, ousou: e se o povo não aceitar? E se houver cisma? Leão XIV caminhou até a janela. Olhou para a Praça de São Pedro, já tomada por jornalistas e fiéis. Então que haja, melhor igreja menor e fiel que igreja grande e idólatra. Cristo mesmo disse em Lucas 12, no verso 51, cuidais vós que vim trazer paz à terra? Não, vos digo, mas antes dissensão. A tensão podia ser cortada com faca quando o telefone tocou. Assessor de imprensa pálido. Santidade, Fátima está em caos. 20.000 pessoas em vigília de protesto. Dizem que o Senhor é o falso profeta do Apocalipse. Leão não se abalou. Que rezem, mas que rezem ao Pai, em nome do Filho, no poder do Espírito, e que peçam a intercessão de Maria, não sua corredenção. O cardeal teigou, filipino, lágrimas nos olhos. Santidade, meu povo. Eles vivem para Maria. Isso vai destruí-los. Não, Leão respondeu gentilmente. Vai libertá-los. João 8, no verso 32. Como sempre digo à igreja sobre conhecer a verdade, mesmo que doa, especialmente quando dói. A reunião estava para terminar quando o cardeal Ouellet fez a pergunta que todos temiam. E os dogmas marianos? Imaculada Conceição, Assunção, Virgindade Perpétua, Maternidade Divina, permanecem intocados. Leão foi enfático.
Cada um deles aponta para Cristo. Maria foi concebida sem pecado para ser digna de carregar o Salvador. Foi assunta ao céu como primícia da ressurreição prometida por Cristo. Permaneceu virgem como sinal da obra exclusiva do Espírito. É mãe de Deus porque Jesus é Deus. Tudo nela grita: olhem para meu filho. E é isso que faremos. Naquele momento, algo extraordinário aconteceu. Irmã Lucia Marie, freira idosa que servia café, deixou a bandeja cair. Ajoelhou-se tremendo. Perdão, santidade, mas Nossa Senhora me apareceu quando criança, em Ruanda, durante o genocídio. Ela me salvou. Todos pararam. Leão se aproximou, ajudou-a a levantar. Irmã, ela intercedeu por você, como mãe que protege, mas quem a salvou foi Cristo. Através dela, sim, mas o poder salvífico é sempre e somente dele. Entende a diferença? A freira assentiu chorando. Então, ainda posso amá-la mais que nunca. Leão sorriu. Ame-a como Cristo a amou. Honre-a como ele a honrou. Mas adore somente a Deus. O Dias avançava. Manifestações explodiam globalmente. Padres rebeldes celebrando missas de desagravo. Outros padres entendendo errado e retirando as imagens de Maria em protesto ao que chamavam idolatria. Eles ainda não haviam compreendido o que Leão realmente queria dizer. No Dicastério para a Doutrina da Fé, reunião emergencial, Monsenhor Gabriele apresentava dados alarmantes. Santidade pesquisa relâmpago. 72% dos católicos brasileiros dizem que sem Maria não há salvação. 81% dos mexicanos acreditam que Maria pode perdoar pecados. 67% dos filipenses. Chega, Leão interrompeu. Esses números provam que estamos certos. Criamos uma geração de marianos que esqueceram de ser cristãos. Mas a reação, santidade, deixe que reajam. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo por pregar Cristo único. Estou disposto a sofrer o mesmo. A coletiva de imprensa foi marcada. Sala lotada. Tensão palpável. Papa Leão entrou sem pompas. Apenas batina branca e cruz peitoral. Direto ao ponto. Sei que muitos estão furiosos. Sei que alguns me consideram traidor da fé. Mas pergunto, qual fé? A fé em Cristo Salvador ou fé em tradições humanas que obscurecem o Evangelho? Repórter da EWTN. Santidade. Milhões de católicos sentem que o Senhor atacou sua mãe espiritual. Pelo contrário, honrei Maria ao colocá-la em seu devido lugar. Como ela mesma fez no Magnificat, a minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra em Deus meu Salvador. Lucas 1, no verso 46. Notem, Maria precisa de Salvador. Se ela precisava, como seria salvadora de outros? Jornalista italiano. Mas Santo Afonso de Ligório, São Luís de Montfort, São Maximiliano Kolbe, todos chamaram Maria de corredentora, e todos eram homens falíveis expressando devoção em linguagem poética. A Igreja nunca, repito, nunca, dogmatizou esse título. Sabe por quê? Porque contradiz primeiro. Timóteo 2, no verso 5. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem. Correspondente mexicano, visivelmente emotivo. Em Guadalupe, Nossa Senhora não disse, não sou eu tua mãe? Sim, mãe, não corredentora. Mãe que leva ao filho, não que substitui o filho. Como em Caná, fazei tudo o que ele vos disser. João, capítulo 2. Maria sempre aponta para Jesus, nunca para si mesma. Uma jovem blogueira católica levantou a mão tremendo. Papa Francisco chamava Maria de mãe e nunca teve essa reação. Por que agora? Leão pausou. Escolheu palavras cuidadosamente. Porque chegou o tempo da clareza. Vivemos era de confusão onde muitos católicos praticam marianismo, não cristianismo. Conhecem todas as aparições, mas não conhecem o Sermão da Montanha. Sabem todos os títulos de Maria, mas não sabem os nomes dos apóstolos. Isso precisa mudar. O Senhor está dizendo que devoção mariana é errada? Estou dizendo que devoção desordenada é perigosa. Como Paulo alertou em Colossenses 2, no verso 18, ninguém vos domine com culto dos anjos. Se Paulo alertou sobre anjos, quanto mais sobre dar à criatura honra devida ao Criador? O ponto mais intrigante veio quando o padre Richard, tradicionalista famoso, gritou da plateia: o Senhor é o Papa profetizado em La Salette, o que destruiria a devoção. Leão não se abalou. Se destruir idolatria para preservar a adoração verdadeira, faz de mim esse Papa. Aceito o título. Mas lembre-se, Jesus também foi acusado de destruir a religião.
E ele respondeu: não vim destruir, mas cumprir. Mateus 5, no verso 17. A coletiva continuou por 2 horas. Cada pergunta uma granada, cada resposta uma defesa apaixonada da centralidade de Cristo. Até que uma filha pequena, trazida pela mãe jornalista, perguntou inocentemente: Senhor Papa, eu ainda posso pedir para Nossa Senhora cuidar de mim? Leão desceu do púlpito, ajoelhou-se diante da pequena, sempre pequenina. Maria é sua mãe do céu. Ela te ama, te protege, leva suas orações a Jesus. Mas lembre-se, quem te salva, quem morreu por você, quem ressuscitou por você, é Jesus. Maria é o caminho lindo até ele, mas Jesus é o destino. A menina sorriu. Então é como minha mãe me leva até meu pai? Exatamente. Leão abraçou-a. Que sabedoria Deus coloca nas crianças. Naquela noite, algo inesperado. Carmelo de Lisieux reportou. Durante a adoração, hóstia brilhou intensamente por 30 segundos. A notícia correu rápida às igrejas locais, mas não houve pronunciamento oficial sobre essa hóstia, deixando boatos no local. Há quem acredite nesse mistério, mas o que sucedeu depois deixou todos atônitos. Leão convocou o pronunciamento final, direto da Capela Sistina, diante do juízo final de Michelangelo. Amados filhos, estamos sob este afresco que mostra Cristo juiz. Notem, Maria está ao lado, intercedendo, mas Cristo julga. Sempre foi assim, sempre será. Não diminuímos Maria ao proclamar Cristo o único Salvador. Elevamos Maria ao mostrar que ela foi escolhida entre todas as mulheres para ser porta pela qual a salvação entrou no mundo. Abriu o Evangelho de João. No princípio era o Verbo, e o Verbo se fez carne. João 1. Não diz os verbos se fizeram carne. Um verbo, um salvador, um mediador. E Maria foi o sim que permitiu a encarnação. Gloriosa? Sim. Corredentora? Não. Então fez algo que ninguém esperava. Tirou a tiara, que havia restaurado ao uso, colocou-a aos pés da imagem de Cristo. Como Maria disse: eis aqui a serva do Senhor. Lucas 1. Ela não disse sócia, disse serva. Se a mãe de Deus se vê como serva, quem somos nós para fazê-la mais? Virou-se para as câmeras. Sei que muitos sofrem, mas sofrem por amor mal direcionado. Maria não precisa do título de corredentora. Ela tem algo melhor. É a mãe da igreja, a primeira discípula, a nova Eva, a arca da nova aliança, o tabernáculo, vivo, a escada de Jacó, a sarça ardente que não se consome. Não são títulos suficientes, mas, sobretudo, sua voz cresceu em poder. Maria é aquela que nos ensina a verdadeira devoção. E sabe qual é? Fazei tudo o que ele vos disser. Tudo o que ele disser. Não o que tradições humanas inventaram. Não o que sentimentalismo criou. O que Cristo disser. Cardeal Zen, de Hong Kong, levantou-se espontaneamente. Santidade tem razão. Na China, comunistas exploram nossa devoção mariana, excessiva para dizer que somos politeístas. Quantas almas perdemos por não saber explicar diferença entre veneração e adoração? Outros cardeais começaram a levantar, um por um, testemunhando sobre países que trocam Jesus por Maria, ampliando ainda mais o debate. Leão ergueu as mãos. Ouvem, o mundo espera a clareza, e Maria no céu também espera. Ela não quer roubar a glória do Filho. Em Apocalipse 12, a mulher vestida de sol tem a lua sob os pés e coroa de 12 estrelas. Mas o centro da visão é o filho que ela gera, não ela mesma. O momento mais dramático chegou. Leão pediu que trouxessem o Santíssimo Sacramento. Quando chegou, prostrou-se completamente no chão. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não Maria, não santos, não anjos. Cristo, só Cristo, sempre Cristo. Levantou-se, pegou a custódia. Quantos aqui, se tivessem que escolher entre Eucaristia e Rosário, escolheriam Rosário? Sejam honestos. Essa é a inversão que criamos. Preferimos devoção secundária sobre sacramento principal. Irmã Agnes, mística conhecida, levantou-se chorando. Perdão, Senhor, perdão. Passei vida inteira promovendo Maria mais que Jesus. Achava que era humildade, mas era orgulho espiritual. Como avalanche e confissões começaram. Eu pregava que sem Maria ninguém se salva. Eu ensinava crianças a rezar para Maria antes de ensinar o Pai Nosso. Eu dizia que Maria convence Jesus a nos perdoar como se ele não quisesse. Leão chorava abertamente. Ouvem o que fizemos? Transformamos a serva em senhora,
a intercessora em Salvadora, a criatura em quase criadora, e Maria chora no céu, vendo seus filhos confundidos. Então aconteceu o inesperado. Cardeal Schönborn, teólogo respeitado, pediu palavra. Santidade, proponho algo, que cada diocese faça ano de clarificação. Ensinar povo diferença entre latria, dúlia e hiperdulia, entre adoração, veneração comum e veneração especial. Catequese massiva. Aplausos explodiram. Leão aprovou imediatamente. Sim, e mais, que cada missa comece lembrando: há um só Deus, um só Senhor, um só Salvador, Jesus Cristo. Mas a resistência continuava forte. De Fátima, notícias de que peregrinos faziam muralha humana ao redor da capelinha. Do México, relatos de padres rebeldes declarando Papa herege. Das Filipinas, bispos pedindo clarificação da clarificação. As resistências pareciam não acabar. Um movimento cismático, verdadeiros marianos, surgiu. Cerca de 100 mil fiéis rejeitando o Papa por todo o mundo, elegendo o antipapa que restauraria a corredentora. Leão respondeu com mansidão: rezemos por eles. Estão feridos. Confundiram amor legítimo com doutrina errônea. Como filho pródigo, voltarão quando fome espiritual apertar. Um documento final chamado Mater Ecclesiae sintetizou tudo. Maria permanece, Mãe de Deus, sempre Virgem Imaculada, Conceição, Rainha do céu e terra, Mãe da Igreja advogada, nossa refúgio dos pecadores. Mas Maria nunca foi nem será corredentora, só Cristo redime, co-salvadora, só Cristo salva, quarta pessoa da Trindade, objeto de adoração, só Deus é adorado, fonte de graça, é canal, não fonte, perdoadora de pecados, só Deus perdoa. Papa Leão, após esse comunicado, fez em retiro espiritual em sua capela priva. Santidade chorando diante do Santíssimo por horas, repetindo: perdoa-me, Senhor, se feri alguém, mas que todos conheçam que só Tu salvas. Quando a noite se aproximou e algo extraordinário aconteceu. Leão encontrou em um de seus documentos em cima de uma mesa de madeira, encontrou um documento antigo que explicava sobre Maria. Meu imaculado coração se alegra quando meu filho é glorificado. Títulos são pertencentes ao Filho. A purificação é dolorosa, mas necessária. Nos rodapés haviam temas proféticos do século XIX. Tempos difíceis virão, muitos cairão, mas os que permanecerem fiéis conhecerão a verdade. Há um só pastor, uma só porta, um só caminho, uma só verdade, uma só vida, meu filho Jesus. Leão acordou fortalecido, convocou o consistório e anunciou: restaurar centralidade da Eucaristia. Ele começou firme com os cardeais no consistório. Quantos comungam sem crer na presença real? Quantos tratam o corpo de Cristo como símbolo? Cardeal Burke apoiou: sim, se clarificamos sobre Maria, clarifiquemos sobre Eucaristia. Cardeal Sara adicionou: e sobre liturgia, recuperemos sacralidade. Basta de missas show. Uma pequena viralizou ao escrever e enviar à Igreja Católica, ao escrever nas redes da Igreja: amo Nossa Senhora porque ela me ensina a amar Jesus. Ela é a melhor mãe do universo, mas Jesus é Deus. Com isso, muitos fiéis deram a mas Leão sabia: batalha não estava ganha. Forças das trevas reorganizando, falsos profetas surgindo, prometendo igreja inclusiva, que não exige conversão. Em sonho profético viu grande apostasia vindoura, igreja dividida entre pequeno, remanescente fiel e grande massa apóstata. Maria apareceu novamente: filho, preparaste meu rebanho, tempestade vem, mas os que conhecem a verdade permanecerão. Última grande intervenção de Leão. Documento Christus Vincit. Cristo vence. Síntese definitiva. Declaramos solenemente: Jesus Cristo é único Salvador. Maria é mãe e modelo, não salvadora. Igreja existe para levar a Cristo. Sacramentos são encontros com Cristo. Moral cristã flui do amor a Cristo. Fim último é união com Cristo. E não há salvação fora de Cristo. Mas Cristo salva até os que não o conhecem explicitamente, se seguem consciência reta. Maria é obra-prima da salvação, não autora dela. Santos são exemplos do seguimento, não substitutos do Salvador. Reações finais misturadas, uns dizendo óbvio, outros heresia, mas a maioria silenciosamente reconhecendo: precisávamos disto. Leão, em seus momentos finais, disse em solenidade de Cristo Rei, na Basílica com muitos fiéis:
Amados filhos, não sei por quanto tempo durará meu pontificado, mas deixo-vos herança, clareza sobre Cristo. Não criei nada novo, apenas limpei vidraça para a luz antiga brilhar. Sei que sofri ódios, sei que causei dores, mas pergunto, vale a pena a paz falsa construída sobre confusão? Vale a pena a união superficial que esconde verdade? Maria, no céu, não me odeia por isto. Ela me agradece, porque finalmente seus filhos a amam corretamente, como mãe que leva ao filho, não como substituta dele. Meu testamento é simples. Conhecei a Jesus, não sobre Jesus, mas Jesus mesmo, na Eucaristia, na palavra, na oração, nos pobres, mas conhecei-o. Maria vos ajudará, santos vos inspirarão, igreja vos guiará, mas só Jesus vos salvará. Nunca esqueçam, só Jesus. Então, gesto final inesperado. Tirou o anel papal, colocou aos pés do crucifixo. Como João Batista, importa que ele cresça e eu diminua. Prostrou-se, chorou, basílica inteira chorando com ele, em um momento histórico. Esse é o novo catolicismo, que reverencia aquele que morreu na cruz, para que nós tivéssemos a graça de viver hoje. Se Jesus voltasse nesse momento, você pediria para ficar mais um pouquinho na terra? Ou apenas agradeceria cada segundo por ele estar presente em sua vida? Sua opinião importa, meu querido fiel, e peço que Deus, na sua infinita bondade, lhe abençoe, livre do mal e traga a paz divina ao seu coração, aquela que reina séculos dos séculos, meu querido. Amém.